Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Venaglia, repórter do 6 Minutos. E eu sou Daniel Pinheiro, editor de 6 Minutos, e a gente está aqui hoje para discutir um pouquinho o Oscar 2020, que vai ser apresentado e entregue no próximo domingo. É sempre uma cerimônia cheia de muitos famosos, muito glamour e também de dicas para os rumos da cultura e do cinema mundiais. Nosso primeiro tópico, ele fala também de dinheiro. A Netflix, uma das maiores empresas hoje de produção cultural, tem investido bastante em produções importantes para tentar disputar ali os principais prêmios e aí atrair também assinantes para sua base. Hoje, nesse ano, ela chega no Oscar com alguns dos filmes liderando as indicações. O Irlandês é um exemplo, tem também o História de um Casamento. Entre os indicados a melhor filme, em outras categorias ela também disputa, como com o brasileiro Democracia em Vertigem. Daniel, você acha que a Netflix tem chance de concorrer, disputar, mas não levar? Eu acho que tem bastante. Uma coisa importante a ser dita é que, se for considerada como uma unidade, a Netflix seria a empresa ou o estúdio que tem mais indicações nesse Oscar, ultrapassando a toda poderosa Disney, Fox, Sony e outros gigantes do entretenimento. Porém, o que parece é que nenhum dos filmes da Netflix que tem tantas indicações, como História de um Casamento e O Irlandês, dão sinal de que estão bem posicionados na corrida. Eventualmente eles podem ganhar algum prêmio técnico, mas nos grandes prêmios de melhor filme, os prêmios de atuação, de direção, não me parece que os filmes da Netflix estejam entre os favoritos. E isso pode ser um indicador de que a indústria, o establishment de Hollywood, o pessoal da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, reconhece a Netflix como um player importante, mas ainda tem aquela torcida de nariz, ainda é aquela coisa do tipo, tudo bem, a gente sabe que vocês estão fazendo tudo direito, mas também não é muito assim. Não é exatamente uma sensação que sempre vai predominar. Se a gente lembrar que no ano passado Roma levou diversos prêmios importantes, mas ficou uma coisa mais concentrada, era uma aposta única. Essa dispersão também pode acontecer por eles terem optado por ter algumas produções e não só concentrar a campanha em Roma como fizeram no ano passado. Tem uma questão importante também, só para explicar um pouco para quem está nos assistindo, qual é o ranço, assim, para dizer, que a indústria a academia tem com a Netflix. Os filmes da Netflix, por definição, eles não passam no cinema, eles acabam tendo que passar para poder concorrer em algumas sessões, mas eles não são filmes pensados para o cinema. E aí tem uma discussão de se filmes que não têm esse perfil, enfim, filmes que não foram pensados para o cinema, deveriam ou não concorrer nessas categorias. Nesse processo, é interessante frisar que a Netflix está conseguindo emplacar suas primeiras indicações, trazendo gente que tem nome na academia. Roma, que o Daniel citou, por exemplo, foi dirigido pelo Alfonso Cuarón, que é um diretor importante. Esse ano, O Irlandês é dirigido pelo Martin Scorsese, tem atores como Robert De Niro e Al Pacino. O História de um Casamento tem a Scarlett Johansson em um dos papéis principais. Então tem uma tentativa da Netflix de se aproximar da academia, financiando projetos desejados ali por alguns dos principais atores desse grupo, né? Então eles acabam trazendo ali, se apontando como uma nova possibilidade de produção e viabilizando filmes que sem a Netflix talvez não fossem possíveis. Vale lembrar que O Irlandês, a produção do Martin Scorsese, não é uma coisa de agora, é um projeto de muitos anos, talvez de 10 anos, e que foi rejeitado por diversos estúdios em razão do custo muito alto, principalmente do processo de envelhecimento dos atores, que é uma coisa que demandava muita tecnologia. E no fim das contas, o Scorsese, que talvez seja o maior exemplo de um diretor que começou independente e depois dominou o sistema, sendo tão prevalente, andava meio por baixo, sem os estúdios abraçarem seus projetos, e encontra na Netflix a casa que financia ele sem fazer muitas perguntas, meio no esquema de um cheque em branco, inclusive reunindo pela primeira vez De Niro e Al Pacino num filme. Oscar é muita coisa de momento. Por exemplo, agora, quem está na frente na corrida de melhor filme é uma coisa meio unânime, tanto os termômetros nacionais como internacionais estão mostrando que 1917, que foi o último grande filme a estrear dos indicados ao Oscar, ganhou muita força, vem ganhando muitos prêmios importantes. No fim de semana
praticamente levou o BAFTA, que é o Oscar do cinema britânico, inteiro para si, prêmios de atuação, de direção, e ganhou alguns outros prêmios importantes nessa temporada pré-Oscar. Então, me parece que é o filme que tem mais chances hoje de vencer o melhor filme. No ranking de indicações, o 1917 aparece em segundo, né, com 10, empatado com O Irlandês e com Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. O campeão de indicações é o Coringa, a nova versão mais sombria, protagonizada pelo Joaquin Phoenix, que, aliás, deve ganhar o prêmio de melhor ator. Essa é uma questão importante a gente tratar também. As categorias de atuação, elas estão mais ou menos definidas agora para esse ano. Ninguém aposta muito diferente de que o Joaquin Phoenix, como Coringa, vai ganhar melhor ator, que a Renée Zellweger, que fez a cantora Judy Garland no filme Judy, vai ganhar melhor atriz, que o Brad Pitt, por Era Uma Vez em Hollywood, ganhe coadjuvante, e que a Laura Dern, em História de um Casamento, vai levar o prêmio de atriz coadjuvante. Realmente, da minha memória recente, eu não me lembro de ter havido um prêmio, quer dizer, todos os prêmios de atuação chegarem tão definidos, e realmente qualquer coisa que fuja disso, dessas indicações que eu e o Gui falamos, vai ser uma surpresa muito grande. Não dá nem dizer que tem alguém correndo por fora. Existem alguns grandes desempenhos que não foram muito levados em conta, por exemplo, a Kathy Bates fazendo a mãe do Richard Jewell, ou mesmo a Charlize Theron sendo a âncora da Fox News em O Escândalo, para mim um dos melhores desempenhos, mas nada que vá fugir desses 4 favoritos. Então, no domingo, se você vê alguma coisa diferente desses 4, pode cobrar a gente, porque vai ser uma surpresa muito grande e não esperada. Eu acho que vale comentar um pouco sobre esses filmes que estão mais na frente para ganhar ali, mais cotados a ganhar melhor filme. O 1917, ele estreou recentemente, é um filme que se passa numa batalha na Primeira Guerra Mundial e que ele traz ali a missão de 2 soldados que precisam chegar num outro campo de batalha ali para evitar que um agrupamento do exército seja capturado numa armadilha. E não caia na armadilha de achar que eu falo em armadilha, que não é um filme de guerra, que você vai ver um filme só de bomba, tal, não. É um filme, a ideia do diretor Sam Mendes é bem clara, é fazer um processo, te levar pelo processo que os atores vivenciaram durante o processo ali da caminhada, enfim, em busca de tentar evitar esse ataque. É um filme... Ele tem uma pegada, Daniel, não sei se você concorda, de um filme, um cinema mais clássico ali. Apesar do Sam Mendes ter feito inovações técnicas, um plano sequência ali, ele parece aquele filme mais clássico, aquela produção Hollywood ali, bem Vamos acabada. lembrar de que o Sam Mendes é um cara que praticamente zerou a vida logo no primeiro filme que ele fez, foi o Beleza Americana, foi muito, se não me engano, o prêmio de 1999, levou melhor diretor e melhor filme, mas ele é um diretor inglês que tem uma trajetória dentro do teatro, então os filmes dele são todos mais clássicos mesmo. Nesse caso ele foi muito mais inovador na estrutura do chamado, que o filme seria rodado inteiro num plano sequência. Para quem não sabe, é como se fosse numa tomada só, sem nenhum corte. Se você assiste 1917 prestando atenção, você consegue ver que existem alguns momentos que a cena foi cortada, mas realmente a inovação técnica, a ousadia técnica é uma coisa que tem impressionado muito, tanto a audiência quanto a academia, e é por conta dessa força, desse virtuosismo técnico, do filme ser a fotografia ser muito bonita, ser um filme que trata de uma guerra que está um pouco mais distante, então aproximar a história da Primeira Guerra, se a gente pensar quantos filmes são feitos sobre a Segunda Guerra em comparação a histórias que contam a Primeira Guerra Mundial. Então, eu acho que não só 1917 tem muita força para levar o prêmio de melhor filme, como acho que o Sam Mendes é o grande favorito a levar a segunda estatueta dele de melhor diretor. Eu vejo o coreano diretor do Parasita, ele tem alguma força, ele tem ganho muita simpatia, tem ganhado muita torcida, mas acho que a academia ainda não está preparada para dar um prêmio de
melhor diretor ou melhor filme para o Parasita, que infelizmente deve levar apenas o prêmio de melhor filme internacional. E tirar também a possibilidade de ser premiado um belíssimo filme do Almodóvar, que é o Dor e Glória, que deve ter que se contentar com participar apenas. Vamos lá comentar ali quais são os indicados a melhor filme. Além do 1917, Coringa, que a gente mencionou, O Irlandês, da produção da Netflix, O Era Uma Vez em Hollywood, uma recriação ficcional ali do Tarantino sobre um caso clássico envolvendo famosos e muita violência lá nos Estados Unidos. Jojo Rabbit, uma amizade improvável entre um menino nazista e uma menina judia durante o período do nazismo na Alemanha. Ford versus Ferrari, uma história que trata dos dois empresários ali que comandavam as duas montadoras. Parasita, esse filme coreano que o Daniel falou, que superou ali as barreiras. É interessante citar uma frase que o diretor Bong Joon-ho falou durante a premiação do Globo de Ouro, né? Que ele falou que quando a indústria americana começar a ler legenda, vai descobrir todo um mundo novo de cinema. É uma reflexão interessante que o Oscar traz esse ano mais uma vez. Tem também Adoráveis Mulheres, que é a recriação de uma história clássica vivida por 4 irmãs durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. História de um casamento que, ironicamente, é a história de um divórcio dos personagens do Adam Driver e da Scarlett Johansson. Para a categoria de melhor filme internacional, que o Daniel mencionou que tem Parasita e Dor e Glória, o Brasil indicou A Vida Invisível, que é um filme que não chegou na fase final da disputa, só que o Brasil ele concorre também em uma outra categoria, que é a de melhor documentário. Você já deve ter ouvido falar em Democracia em Vertigem, um documentário dirigido por Petra Costa e que está na Netflix. É um documentário que trata do período que vai do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff até a eleição do presidente Jair Bolsonaro, sob o ponto de vista da Petra, que é uma ativista de esquerda contra o impeachment e ali também contra a prisão do ex-presidente Lula. O Democracia em Vertigem concorre nessa categoria com um outro indicado com potencial político, que é a Indústria Americana, um filme que tem ali entre sua equipe de produção, seus idealizadores, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Daniel, Democracia em Vertigem vai trazer o Oscar para o Brasil? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, todo esse alarde que o governo brasileiro tem feito oficialmente para questionar o documentário da Petra, acho que vai ajudar muito. Nesse caso, pode ajudar a sensibilizar os eleitores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Então, me parece, repetindo um pouco aquela história do momento, me parece que, hoje em dia, a Democracia em Vertigem é quase uma mistura de Azarão com Favorito. Azarão porque tem muito do que você falou do Indústria Americana, que é uma iniciativa capitaneada também pelo casal Obama e que aparecia com muita força para levar. É uma categoria um pouco estranha, porque o filme que todos achavam que ia ser o indicado e favorito a ganhar, Apollo 11, sobre a missão da NASA, sequer recebeu uma indicação. Então, como existe alguma pulverização, existem alguns outros indicados fortes, como o For Sama, o filme da Petra parece que está ganhando força e, na verdade, o que está acontecendo é que toda essa reação do governo Bolsonaro ao documentário, as ações da Petra de divulgação do filme, as entrevistas, ele está colocando o filme numa arena muito maior do que seria só o Oscar. A gente vê que tem repercussão quase diária de jornais internacionais falando sobre a perseguição do governo brasileiro a uma cineasta. Eu acho que nada é tão simples assim, mas de alguma maneira me parece que toda essa força para rebater o documentário da Petra, uma força de um governo por trás, eu acho que é capaz de sensibilizar os eleitores da academia e acabar dando o primeiro Oscar da história do Brasil no momento que o governo brasileiro combate esse filme. Não, e tem uma questão importante a se tratar, que é um pouco de que o Democracia em Vertigem, a divulgação que a Netflix faz, isso é importante dizer, um insight bom da Netflix em termos de divulgação, porque a empresa promoveu bastante essa produção. É de tentar vender esse filme como um filme que fala sobre a democracia do Brasil, sob o ponto de vista da Petra, mais uma vez é bom reforçar, só que serviria em tese para qualquer país e para qualquer situação, nesse momento atual de mundo digital, manifestações, e aí alguns governos mais à direita tomando posse em alguns países. Dentro desse contexto, já
polulam ali nas redes sociais manifestações de cientistas políticos americanos que criticam o Trump, russos que criticam o Putin, sem ali dizer qual é o grau de comparação ou o grau de verossimilhança entre os governantes desses países, mas o Democracia em Vertigem me parece que ele ganha muita força por ser um filme, por ter feito uma divulgação que se pretendia universal, né? Por dizer não sobre o Brasil, porque não é um filme, talvez um filme que fosse visto lá fora como um filme sobre o Brasil ou sobre a política brasileira tivesse pouco apelo. Mas esse título, né, que aqui em Brasil Democracia em Vertigem, lá é The Edge of Democracy, essa ideia de que o Brasil é um caso, que a Petra defende, um Brasil é um caso em que a democracia está tendo algum problema, ele ganha esse contorno de situação global que dá a ele mais força na disputa. O Indústria Americana, como a gente falou, também fala sobre transformações econômicas, é um filme que tem que também tem esse ponto, esse apelo, apesar de falar de uma realidade mais local. Só que me parece que o Oscar brasileiro viria por uma produção bancada por uma empresa estrangeira e uma produção que se pretendia global. Eu acho que você tem razão. O filme ganhou muito quando a Netflix apostou nele como se fosse um manual de instruções que replica o que muitos livros acadêmicos, como as democracias morrem, todo esse movimento o movimento que advoga que não existem mais golpes com tanques na rua, que a corrosão da democracia por dentro ela pode ser tão danosa quanto uma ação dura como um golpe militar ou alguma coisa do tipo. A narrativa imprimida pela Petra e divulgada na campanha de divulgação da Netflix faz com que realmente o filme deixe de ser uma mera história polarizada, política brasileira e passe a ter esse sabor internacional, global, de ser como, na verdade, isso mesmo, um manual de jogo para mostrar como as democracias estão se enfraquecendo. Eu acho que nesse ponto o filme é bastante competente, tirando qualquer análise ou viés ideológico, aquilo é a visão da Petra muito pessoal sobre um processo muito importante que, no fim das contas, o que parecia ser só uma narrativa de uma jovem mulher rica, militante de esquerda, parece ser uma história que pode ter um apelo mais universal. Tem várias outras categorias que a gente gostaria de ter tratado mais detalhadamente, só que no domingo, 6 Minutos vai acompanhar ali, minuto a minuto, vai ficar ali esperto sobre as divulgações dos resultados do Oscar, trazendo detalhes para vocês que acompanham o site. Então é só entrar lá em 6minutos.com.br no momento do Oscar que a gente vai te contar tudo. Eu agradeço a sua companhia, Daniel. Obrigado, Gui. Valeu. Muito obrigado e até a próxima.